Você já se perguntou por que às vezes um homem que claramente gosta de você simplesmente não diz? Não diz "eu te amo", não faz grandes declarações, não promete o mundo, mas ainda assim você sente que tem algo ali, algo que você não sabe explicar com palavras, mas sente no olhar, na presença, no jeito dele estar com você. Carl Jung, um dos maiores pensadores da psicologia, nos ajuda a entender por que isso acontece. Jung acreditava que o ser humano não se resume ao que ele diz. Aliás, muitas vezes, o que a gente sente de verdade não sai pela boca. Sai pelo corpo, pelos gestos, pela energia que a gente emana sem perceber. E isso vale ainda mais para os homens. Na nossa sociedade, os homens crescem ouvindo que sentir demais é fraqueza, que emoção é coisa de mulher. Eles aprendem desde cedo a esconder, a reprimir, a controlar tudo que pareça vulnerável. Mas isso não significa que eles não sintam. Pelo contrário, muitos sentem intensamente, só que aprenderam a amar em silêncio, a demonstrar de um jeito que nem sempre é óbvio, e é aí que entra uma das ideias centrais de Jung, o inconsciente. Ele dizia que muito do que somos está escondido de nós mesmos. Nossas verdadeiras motivações, medos, desejos, tudo isso mora ali, debaixo da superfície. Então, quando um homem se apaixona, esse amor nem sempre sobe direto para a consciência como uma frase feita. Às vezes, o amor aparece primeiro nos detalhes, no jeito como ele te observa, na forma como ele presta atenção nas coisas que você diz, no cuidado que ele tem com o seu bem-estar, e até na presença dele, quando ele simplesmente está ali, sem cobranças, sem discursos, só estando. E se você estiver distraída, esperando ouvir a frase certa, pode acabar perdendo tudo isso. Jung também falava sobre a ânima, a parte feminina da alma masculina. Essa energia interior, sensível, emocional, intuitiva, muitas vezes é sufocada pela necessidade que o homem sente de manter a pose, de parecer forte, lógico, racional. E isso faz com que ele tenha dificuldade de acessar suas emoções mais profundas de forma consciente e verbal. Mas isso não significa que o sentimento não está lá. Significa apenas que ele não aprendeu ou não se sente seguro para dizer com palavras o que está sentindo por dentro. Por isso, quando você se pergunta, será que ele me ama? Mas ele nunca disse, a resposta talvez esteja naquilo que ele faz quando está com você, e não no que ele fala. Porque para muitos homens, o amor não sai pela boca, sai pelo olhar, pelo gesto, pelo silêncio que cuida. Antes de continuar, já deixa seu like para ajudar esse conteúdo a alcançar mais pessoas, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo e me conta aí nos comentários se você concorda com Jung. Às vezes, o que ele não diz, o corpo dele grita. Só que a gente não aprendeu a escutar o corpo dos outros. A gente foi treinado para prestar atenção só nas palavras. Palavras bonitas, promessas, juras eternas. Mas e o gesto que passa despercebido? E o silêncio carregado de presença? Será que isso também não é uma declaração? Carl Jung falava sobre a importância do inconsciente se manifestar através de sinais. E o corpo é um dos caminhos preferidos do inconsciente para se expressar. Quando um homem está realmente envolvido com uma mulher, mesmo que ele não diga, o corpo dele muda perto dela. Ele se inclina mais quando ela fala. Os olhos dele buscam os dela mesmo quando não há conversa. Ele fica mais atento aos arredores, como se instintivamente estivesse protegendo. E tudo isso é inconsciente. Ele não está fazendo charme, não está atuando. Está apenas deixando o sentimento se manifestar da forma que ele consegue, pelo corpo. Repare em como ele se comporta em grupo. Ele te observa de longe. Ele sorri quando você sorri, mesmo que não esteja participando da conversa. Esses detalhes são como códigos invisíveis, pequenas evidências de algo maior que está se construindo dentro dele. A linguagem do corpo é sutil, mas ela é honesta, muito mais honesta do que palavras bem ensaiadas. Um homem pode dizer que ama e ainda assim não demonstrar cuidado, não estar presente, não se importar com o que você sente. Mas outro pode nunca dizer nada e mesmo assim, ele vai estar lá quando você precisar.
Ele vai lembrar do seu café preferido, vai colocar a mão nas suas costas para atravessar a rua. Vai notar que você está triste antes mesmo de você perceber. E isso não é pouco. É uma forma de amor silenciosa, mas real. E Jung nos convida a sair da superfície, a não depender só do óbvio, do verbal, do racional. Porque o afeto verdadeiro se comunica num outro plano. É como se o inconsciente dele estivesse dizendo: eu me importo com você, mesmo sem saber direito como dizer isso. E quando a gente começa a perceber esses sinais, tudo muda. A gente passa a escutar com os olhos, a sentir com mais atenção, a confiar nos detalhes e não só nos discursos. Porque às vezes é no jeito como ele segura sua mão e não nas palavras que ele nunca disse que o amor realmente está. Esse desencontro entre o que o homem faz e o que a mulher espera ouvir acaba virando um dos maiores ruídos nos relacionamentos. É como se ele estivesse falando uma língua e ela outra. Ele tenta mostrar com ações, ela espera escutar com palavras. E os dois acabam frustrados, achando que não estão sendo compreendidos. Mas a verdade é que isso não é culpa de ninguém. É o reflexo de uma cultura que ensinou homens e mulheres a amar de formas diferentes. As mulheres, desde pequenas, crescem ouvindo histórias de príncipes que declaram amor eterno, que fazem promessas lindas, que salvam com palavras mágicas. Filmes, livros, novelas, tudo reforça a ideia de que o amor se prova com falas bonitas. Então é natural que, quando a mulher está apaixonada, ela espere escutar. Ela busca sinais verbais para se sentir segura, para ter certeza de que aquilo que sente é recíproco. Enquanto isso, os homens, muitos deles aprenderam que falar sobre sentimento é expor fraqueza, que demonstrar demais pode ser interpretado como estar vulnerável demais. Então, quando estão envolvidos emocionalmente, eles recuam na fala, mas aumentam na ação. Acontece que, como as linguagens são diferentes, um pode acabar achando que o outro não se importa. Ela pensa: se ele me ama, por que não diz? Ele pensa: se eu estou aqui, por que ela duvida? Carl Jung falava que todo ser humano tem dentro de si uma parte masculina e uma parte feminina, o que ele chamava de ânimos e ânima. O equilíbrio entre essas duas energias é o que permite uma comunicação emocional mais completa. Mas como a sociedade reprime muito a parte sensível nos homens e a parte racional nas mulheres, esse equilíbrio se rompe. O homem age sem falar. A mulher espera ouvir sem observar. E assim, os dois se desencontram. Mas olha que interessante. Quando a mulher começa a observar mais do que ouvir e o homem começa a se permitir falar além de agir, o relacionamento entra em outro nível. Um nível onde os dois se sentem vistos, escutados, acolhidos. O que Jung propõe, no fundo, é um convite para irmos além da forma. Ele nos chama para enxergar o conteúdo, para reconhecer o amor no gesto que ninguém repara, na presença que não exige palavras, na atitude simples que fala mais do que 1000 promessas. Porque, no final das contas, a comunicação do amor não depende só da boca, depende da alma. E a alma, como Jung nos ensinou, tem sua própria forma de se expressar. Muitas vezes, em silêncio. Agora vamos abrir uma janela para algo que quase ninguém fala. O que acontece dentro de um homem quando ele começa a amar? Não o que ele pensa, mas o que o corpo dele sente, mesmo que ele não perceba. Porque o amor, antes de ser declarado, é sentido. E esse sentimento tem uma química por trás, literalmente. Carl Jung, como psicólogo profundo que era, acreditava que nossas emoções mais intensas vinham de algo muito mais antigo do que a mente racional. Algo enraizado no inconsciente coletivo, ligado aos nossos instintos mais primitivos. E a ciência moderna ajuda a conectar isso com o que se passa no corpo. Quando um homem se aproxima emocionalmente de uma mulher, o corpo dele começa a liberar um hormônio chamado oxitocina. Talvez você já tenha ouvido falar. É conhecido como o hormônio do amor. A oxitocina não é só liberada no sexo. Ela aparece quando há confiança, afeto, conexão verdadeira. E o curioso é que nos homens isso acontece de forma diferente do que nas mulheres.
Enquanto muitas mulheres já produzem oxitocina ao conversar, tocar ou até imaginar um vínculo, o homem precisa de mais tempo, mais contato físico, mais convivência. Mas quando essa química se ativa nele, algo muda. Ele começa a se apegar de verdade, começa a se importar com o bem-estar da mulher, começa a sentir uma vontade quase instintiva de proteger, de estar por perto, de cuidar. Não é à toa que muitos homens, quando se apaixonam de verdade, ficam mais calados, mais atentos, mais observadores. Não é frieza, é o corpo todo dele reorganizando as emoções, tentando entender o que está sentindo. Porque o homem, muitas vezes, não foi ensinado a nomear suas emoções. Então ele sente antes de entender, age antes de saber explicar, ama antes de saber dizer. E Jung dizia exatamente isso, que a alma masculina é como uma floresta profunda, silenciosa por fora, mas cheia de vida por dentro. Você não ouve barulho, mas está tudo acontecendo, raízes crescendo, se espalhando, conectando tudo com tudo. O amor dentro de um homem é assim, vai crescendo por dentro, até um dia transbordar em alguma forma. Seja um gesto, uma atitude, um silêncio cheio de presença. É por isso que nem sempre dá para medir o sentimento dele pelas palavras, mas você pode perceber quando o olhar dele muda, quando ele passa a lembrar de detalhes seus, quando ele fica mais presente, mais preocupado com o que te faz bem. Esse é o corpo dele dizendo o que a boca ainda não aprendeu a expressar. E é aí que o amor começa a se tornar real, mesmo sem promessas ou discursos. É a química interna encontrando uma forma de se manifestar no mundo externo. É o inconsciente falando através do comportamento. E você, se estiver atenta, vai perceber tudo isso, sem que ele precise dizer uma única palavra. Tem um detalhe que muita gente ignora, mas que diz muito sobre o que um homem sente: o instinto de proteção. Às vezes ele não fala, não manda flores, não escreve mensagem dizendo que sonhou com você, mas basta algo acontecer, um problema surgir, uma situação de desconforto aparecer, e ele está lá, do seu lado, com o olhar atento, com aquele jeito meio quieto, mas decidido, de quem não vai deixar nada de ruim te alcançar. É nesse momento que o amor dele começa a falar mais alto, não com palavras, mas com atitudes. Carl Jung dizia que existe uma parte instintiva em nós que se manifesta quando estamos emocionalmente envolvidos. É quase como se algo maior, dentro da psique, assumisse o controle por um instante. E quando um homem ama de verdade, essa parte instintiva entra em cena. A proteção é uma dessas formas. E não se trata só de defender de perigos visíveis. Às vezes, é proteger o seu espaço, o seu silêncio, a sua liberdade. É perceber que você está cansada e simplesmente respeitar o seu tempo. É se antecipar às suas necessidades sem que você precise pedir. Pode ser algo pequeno, como te oferecer o casaco numa noite fria, ou algo maior, como assumir uma responsabilidade para que você não tenha que carregar o peso sozinha. Essas atitudes são o reflexo de um sentimento profundo que já se instalou, porque quando o homem se importa de verdade, o bem-estar da mulher passa a ser parte do que importa para ele também. Não por obrigação, mas por vínculo. E veja, isso é diferente de controle. Proteger não é mandar, não é vigiar. É estar presente com leveza. É dar segurança sem sufocar. É deixar claro, com gestos, que você pode contar com ele. Jung dizia que, no fundo, todos nós buscamos sentir que pertencemos. E quando o homem ama, ele demonstra esse pertencimento através da ação. Se você parar para observar, vai ver que o amor dele aparece nos momentos mais simples. Quando ele fecha a porta do lado do seu carro com cuidado, quando caminha do lado da rua onde passam os carros, quando segura sua mão num momento de ansiedade, sem falar nada, só estando ali. Essas atitudes que parecem automáticas são manifestações do afeto que já tomou conta dele, e ele pode nem perceber que está demonstrando isso, porque não é algo planejado, é natural, vem do instinto, vem da alma. E é nesse ponto que a gente entende:
o que Jung queria dizer quando falava que os verdadeiros sentimentos se revelam nas entrelinhas, no que não é dito, no que não é ensaiado, no que brota de dentro, sem filtro. Por isso, se você sente que ele te protege, te cuida, se preocupa com o que te atinge, não ignore isso. Pode ser exatamente ali que o amor dele está tentando dizer: eu já me entreguei, só não sei como te contar. Tem toques, e tem toques. À primeira vista, pode parecer tudo igual. Um abraço, um carinho, um beijo. Mas quando um homem ama de verdade, o toque dele muda. Fica diferente, mais lento, mais presente, mais cheio de intenção. E não é intenção sexual, é emocional. É como se no toque ele dissesse o que não consegue dizer com palavras: eu estou aqui, você é importante para mim. Carl Jung nos ensinou que o inconsciente se comunica de muitas formas, e uma delas é o corpo. Mas não o corpo como objeto, o corpo como canal de afeto. Quando um homem toca uma mulher por desejo apenas, o toque é ansioso, rápido, focado em obter algo. Mas quando o toque vem do afeto, ele se transforma. Ele passa a ser acolhimento. É o braço que envolve nos momentos de tristeza. É a mão que segura a sua com firmeza quando você está insegura. É o beijo que não precisa ser seguido de mais nada, porque naquele instante ele só quer estar ali, com você. E isso é raro, porque exige que o homem esteja conectado consigo mesmo, que ele esteja em contato com a parte emocional dele. Aquela que, como Jung dizia, muitas vezes é reprimida, esquecida, jogada para baixo do tapete. Mas quando ele acessa isso, quando ele toca não só com o corpo, mas com a alma, é impossível não sentir. Você percebe nos pequenos gestos, no carinho distraído enquanto assiste algo com você, no jeito como ele ajeita seu cabelo sem dizer nada, na forma como ele te acolhe num abraço silencioso, como se estivesse dizendo: fica aqui, aqui é seguro. Esse tipo de contato não é movido por carência ou por prazer, é movido por conexão. E Jung acreditava profundamente que o amor verdadeiro não se constrói na superfície. Ele nasce das profundezas do ser. Por isso, ele escapa das fórmulas, das frases feitas, das aparências. Quando um homem toca uma mulher com amor, ele está, sem saber, revelando sua parte mais humana, mais vulnerável, mais real. E é por isso que você sente, mesmo que ele não diga, mesmo que ele não assuma, você sente, porque o corpo dele diz, a presença dele confirma, e o toque dele revela: eu estou conectado a você. E isso confunde muita gente, porque a gente cresceu acreditando que quem ama fala, declara, escreve, faz juras. Mas nem todo homem aprendeu a dizer o que sente. Alguns amam em silêncio, com um olhar, com uma presença constante, com um gesto que só você percebe. E aí vem a dúvida: se ele não fala, como vou saber? É aí que entra o olhar de Jung. Carl Jung dizia que o silêncio também é uma linguagem, e que muitas vezes é no silêncio que o inconsciente se manifesta com mais força. Porque o inconsciente não fala com palavras, ele fala com símbolos, com comportamentos, com ausência de fala. Um homem que está emocionalmente envolvido, mas em silêncio, não está em negação. Ele está em conflito entre o que sente e o que foi ensinado a não sentir. Pensa bem, quantos homens você conhece que foram incentivados a falar sobre sentimentos com liberdade? A maioria cresceu ouvindo que homem não chora, que homem tem que ser forte, que homem não se apega. Então, quando eles começam a sentir algo verdadeiro, não sabem o que fazer com aquilo e preferem calar. Mas esse silêncio, se você prestar atenção, fala muito. Ele está no jeito como ele te escuta quando você fala do seu dia, na maneira como ele aparece quando você precisa, mesmo sem que você tenha pedido, no cuidado silencioso de quem quer ver você bem, mesmo sem dizer eu te amo. Jung dizia que aquilo que não é trazido à consciência nos controla. Ou seja, esse homem talvez nem perceba que está demonstrando amor, porque ele nunca refletiu sobre isso. Ele sente, mas não nomeia.
E é por isso que o amor dele parece escondido. Mas está lá. E você, se estiver atenta, vai perceber que o silêncio dele não é ausência de sentimento. É um outro tipo de fala, mais tímida, mais contida, mas não menos verdadeira. É como se o inconsciente dele dissesse: eu ainda não sei como te dizer, mas eu sinto. E esse tipo de amor, mesmo silencioso, pode ser profundo, desde que ele venha acompanhado de presença, de atitude, de verdade. Porque amar em silêncio não é o problema. O problema é fingir que não sente. Mas quando o homem sente, e mesmo em silêncio continua ali, continua escolhendo estar perto, continua demonstrando com gestos, com ações, isso é amor. Mesmo que ele ainda não saiba como te contar. Você já reparou que às vezes o amor se revela no instante mais improvável? Não é numa declaração, nem numa data especial. É num gesto inesperado, numa coincidência curiosa, num momento comum que de repente vira inesquecível. Carl Jung tinha um nome para isso: sincronicidade. Ele dizia que sincronicidade é quando dois eventos se conectam de maneira significativa, sem uma causa lógica aparente. É quando algo acontece do lado de fora, no mundo físico, e reflete exatamente o que está acontecendo dentro de você. É como se o universo piscasse para você e dissesse: tá vendo? Ele sente. E você também. Num relacionamento, essas sincronicidades são pequenos milagres diários. É quando você pensa nele e ele manda mensagem. É quando você está em silêncio e ele te abraça como se ouvisse o que você não falou. É quando você precisa de apoio e ele aparece sem saber o motivo. Esses momentos não são por acaso. São os sinais que o amor verdadeiro dá quando não pode mais ser escondido. São as brechas por onde o inconsciente dele escapa e chega até você, mesmo que ele ainda não consiga explicar. E é aí que tudo começa a fazer sentido. Você percebe que aquele homem que parecia distante estava mais perto do que nunca, que aquele silêncio que antes te causava dúvida era, na verdade, o espaço onde o sentimento estava sendo construído, que aquele gesto pequeno, quase imperceptível, carregava uma entrega inteira. O amor se revela assim, no detalhe, no tempo certo, na hora em que a alma dele encontra a sua, sem aviso, sem script, sem obrigação. Jung acreditava que quando duas pessoas estão realmente conectadas, o universo colabora. As palavras não são mais necessárias, o olhar basta, a presença fala, o gesto confirma, e você sente, na pele, no peito, na intuição. É como se a vida dissesse com delicadeza: é aqui, é ele e é real. Porque o amor, quando é verdadeiro, não precisa gritar. Ele apenas acontece.